Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Aqui é José Melo, aqui da Reviver Terapias, nosso núcleo de radiestesia. Tudo bem contigo? Tudo bem com vocês? Muito bem, o assunto hoje é a ciência do habitat. Bonito, né? Radiestesia. E agora, José, o que eu faço para equilibrar meu ambiente, a minha empresa? As coisas estão meio derrubadas, estão meio ruins. Será que essa tal radiestesia pode nos ajudar na geobiologia no meu ambiente? Então hoje nós vamos falar sobre geobiologia cosmotelúrica. Uau, quanta palavra bonita, né? Mas e aí? Começamos por onde? Qual é o primeiro passo? Por onde eu devo começar? Por onde eu devo seguir? O que eu não devo seguir? E eu quero começar por aqui. O que eu não devo fazer? Cuidado com as fórmulas prontas. Tem muita oferta no mercado hoje de kit cozinha, kit quarto, kit carro. E aí, vamos colocar tudo que tudo sai funcionando, tá? Dificilmente vai funcionar uma dessas fórmulas prontas. Dificilmente, porque não vai ter uma pesquisa, não vai ter um entendimento, não vai ter um aprofundamento do que é isto. Essa é uma técnica que não é brincadeira, é uma técnica muito séria, que requer muito cuidado ao você colocar no teu ambiente símbolos que você não conhece, que você desconhece, e hoje nós sabemos que cada um desses símbolos vai ter uma vibração específica, vai ter uma energia vibracional própria, e ela pode sim interferir e vai interferir nos campos vibracionais do seu ambiente. Mas e aí? Eu sei quais são esses campos, eu sei qual é essa necessidade, eu consegui pesquisar isso com uma profundidade maior em geobiologia, ou eu simplesmente assisti o vídeo, vi o kit, fui na loja, comprei e saí instalando de qualquer maneira. Então, o primeiro toque é muito cuidado com o que não fazer. Eu hoje, com a experiência que eu tenho, eu não faria isto. Eu respeito quem eu faça, mas eu não posso fugir aqui de uma verdade e explicar para vocês que não é bem assim. Não é bem assim. Muito bem. Então, o que fazer? Existe uma gama muito grande de processos ligados à radiestesia, aplicadas à geobiologia, e que podem ser sim de um benefício muito grande para você, para a tua casa, para o teu trabalho, para as tuas plantas, para os teus animais, enfim, para o ambiente como um todo. Por isso que é a chamada ciência do habitat. O primeiro passo, quando tem algo desarmonizado. Por que eu estou falando isso? Se está tudo bem, gente, teu filho dorme bem, tua família dorme bem, você está bem, o seu trabalho está fluindo positivamente, você se sente equilibrado no trabalho, em casa, por que você vai procurar sarna para se coçar? Segue a vida, vamos tratar de outros assuntos. Porém, há uma desarmonia, há um desequilíbrio, as pessoas não dormem bem, as pessoas têm reclamação, têm contraído algumas doenças com frequências, alguns incômodos, menos sérios ou mais sérios, conforme a proporção de cada um. Opa, está na hora de você falar com alguém da área que possa te ajudar melhor com isso, possa te aprofundar esse trabalho. Ok? Então, que esse radiestesista minimamente vai precisar fazer no teu ambiente, de preferência pessoalmente, né? Mas quando não, pode ser feito à distância. Está aqui um exemplo, né, de uma medição feita à distância, usando um mapa, né, usando um desenho, usando a planta de um imóvel. E aí tem toda uma técnica para isso, que em outros vídeos nós vamos entender e interpretar. E se ele puder ir na sua casa, então é melhor, porque, por exemplo, com uma regra universal de medição como essa, né, um diâmetro de Bouvis com algumas alterações, ele vai poder começar a mensurar através de um pêndulo. Ele vai conseguir começar a fazer uma mensuração e entender dentro da estrutura da casa, do escritório, do local, do terreno, o que pode estar em desarmonia, quais são os pontos que vão ficar abaixo da medida média, aqui que é 6.500 angstroms,
Que área da tua casa está com a vitalidade menor? E depois vai pesquisar em pranchas de pesquisa para entender o que é isso, qual é o fator, o que está desequilibrado ou desequilibrando aquele ambiente, né? A partir disso, vou dar um exemplo aqui, esse foi um produto que nós criamos, né? Olha só, olha quanta informação e quanta possibilidade nesse material de pesquisar. É ponto telúrico, né? É uma fissura de rocha embaixo dessa casa, é um ponto abstrato, pode ter alguma coisa a ver com algum tipo de coisa de espiritualidade, algum tipo de coisa de magia, e assim vai. É um ponto de problema eletromagnético, é um problema elétrico na sua residência, no seu trabalho. O que está afetando aquele ambiente? E a partir dessa mensuração, estou falando de forma extremamente simples, tá, gente? É bem profundo esse trabalho. Ele vai passar a sugerir aí sim correções técnicas. Correções técnicas. Não é simplesmente pendurar a bolinha de cristal multifacetado no lugar X. Não, não é isso. É uma profundidade maior para entender qual seria o impacto de colocar um cristal multifacetado naquela janela, naquele corredor, naquela porta, naquele armário. Qual o impacto de colocar um cristal, por exemplo, uma ponta de cristal, tá, embaixo de uma cama, embaixo de uma maca, na entrada de uma casa, onde que eu uso tais tipos de cristais, por exemplo, onde que eu uso tais padrões de plantas, por exemplo. Será que preciso fazer uma limpeza vibracional nessa casa, nesse ambiente? Nessa pesquisa, ele vai conseguir inicialmente dar algumas sugestões. E aí sim, aquele gráfico para colocar na entrada da porta é positivo? Ok. Aquele gráfico para colocar na entrada da cozinha, porque está com uma desordem, é positivo? Ok. Aquele gráfico para colocar no escritório, aí sim com uma medida e com um teste de medida para entender se ele se altera? Ok. As orientações de limpeza desse material, as orientações de tempos de recolocação de processo de limpeza, tempos de tratamento para isso. Por quê? Via de regra, alguém começou um trabalho, começou alguma coisa, começou a fazer, ele imediatamente vai ter quase que 90% um resultado positivo. Sim, por quê? Porque a própria vibração dessas pessoas desenvolvendo esse trabalho criam um campo energético que muitas vezes, independente, vou repetir, independente do que for feito, eles acabam funcionando. Porque é uma vibração, é uma energia, está sendo levado aquilo para aquela casa, para aquele trabalho, entende? Então isso tem naturalmente uma mensuração. Passa 15, 30, 45, 60 dias, não está mais a mesma coisa, não está mais igual. Será que foi feita a limpeza adequada? Aquela mensuração teve uma sequência adequada para aquele tipo de processo? O que precisava colocar antes? O que precisava colocar depois? Qual é a manutenção disso? Gente, radiestesia, especialmente aplicada a uma área como a geobiologia, é constante o trabalho. Não é instalar e deixar ad eterno. Não pode, né? Então, por exemplo, se você colocou algum testemunho, por exemplo, tá, dos chamados lexicais, desses que eu tenho que valorizar num decágono como esse. Ele tem um tempo, gente, ele tem um tempo. Eu reforcei isso aqui para fazer a mensuração, para o tratamento, ele tem um tempo, né? Eu preciso continuar pendulando para saber quanto tempo que ele está válido ainda. Aquele cristal que eu coloquei trabalhar, eu estou reprogramando ele constantemente, eu estou usando, lembra do vídeo da intenção? Eu estou intencionando isso adequadamente. Se eu não estiver fazendo isso, eu não estou fazendo a manutenção do processo. E aí veio o insucesso. Puxa vida, realmente, fiz aquela tal de radiestesia lá, não funcionou. E por isso que muita gente desiste, porque não é feito com afinco, não é feito de uma forma profunda, com medições adequadas, e daí sim a gente pode ter mais sucesso em geobiologia, em radiestesia, com essa aplicação para a incrível área de geobiologia, que é gigante. E aí, pensa um pouquinho, como é que está a tua casa, como é que está o teu escritório, como é que está
teu cliente, você que é terapeuta, que está atendendo, não tem tido uma reclamação em relação a isso? Vamos entender, vamos medir, tá? Vamos pendular, né? Vamos usar aparelhos, né, do Rode, Aurameter, pêndulos mais técnicos, né, para detecção de EDFs. Isso nós vamos falar em vídeos mais específicos. O recado hoje é esse, então, o cuidado do que não usar e como iniciar um processo de medição e os primeiros tratamentos em radiestesia. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.